aqui Pessoal, janelas extras. deixa eu ver aqui. Podemos já começar com as apresentações, né? Então, muito boa tarde a todos e todas. Vamos dar continuidade aqui à nossa programação, né? Agora com um mini curso sobre geotecnologias, ele que vai ser ministrado aí por uma equipe grande, né? Professor Dr. André Santos, professor Dr. Ulisses Denache, e também alguns alunos que fazem parte aí do mestrado, né, de geografia que vocês atuam, né, Ana Carolina, né, o professor Gabriel Costa e Thales Pontes, não é isso? Estou certo? Correto, correto. Beleza. Então, pessoal, eu agradeço muito a disponibilidade de vocês e passo a palavra para que vocês possam conduzir aí esse brilhante minicurso. Vamos lá. Obrigado, João. Então, eu queria desde já agradecer a possibilidade de a gente estar aqui junto a esse importante simpósio, né? Porque está na 10ª edição, né, do Simpósio Internacional de Tecnologias Digitais, e a gente traz essa proposta, né, de trabalhar com geotecnologias. Eu sou Ulisses Denache, a gente trabalha aí há pelo menos 20 anos com geotecnologias no Maranhão, com diversas áreas de atuação, né? Desde ações internacionais, nacionais, de pesquisa, e atuamos recentemente no mestrado em Geografia da UFMA, né? Eu sou oriundo do IFMA, sou Ulisses do Colum, então a gente tem esse know-how específico, né, sobre geotecnologias, geoprocessamento, o uso sobre a aplicação, tanto para pesquisa, projetos de campo, quanto com a aplicação no ensino. Então, a gente ensina a usar essas ferramentas. Então, a gente traz aqui, e eu trago um videozinho aqui de um robô, né? Estou fazendo algumas palestras aí sobre inteligência artificial, e eu quero até trazer um viés, um ponto específico sobre essa atuação de, de inteligência, de robôs, né, que no futuro podem, inclusive, fazer parte desse nosso universo de trabalho com geotecnologias. A gente tem ainda, de uma certa forma, incipientes para alguns casos, né, bem mais específico para outro, como é o uso de drones hoje, para uso militar, né, de guerra, mas a gente não vai entrar nesse âmbito aqui, específico, tá? Bom, quem eu sou? Atualmente estou trabalhando no Sebrae, né? Sou o gerente lá da unidade de inteligência de dados e também sou professor do IFMA, né? Do Instituto Federal do Maranhão, do campus São Luís Monte Castelo. Tenho um doutorado na área de petróleo, sou mestre em computação, especialista em informática na educação, especialista em geoprocessamento. Sou formado na área de construção civil pelo IFMA. Sou líder do grupo de pesquisa GeaGeo do IFMA. Já trabalhei com educação à distância e na FAPEMA. E atualmente tenho trabalhado muito fortemente com análise de dados, com inteligência artificial e com inteligência territorial, dando suporte aos empresários do estado do Maranhão. E nos âmbitos acadêmicos, a gente tem aí uma gama de artigos publicados, né? Trabalhamos com geoprocessamento muito fortemente, e aí temos um livro aí que foi publicado com colegas franceses e brasileiros, financiado pelo IFMA como projeto internacional. Publicamos aí um livro chamado Dinâmica Espacial de Manguezais, aplicação de geotecnologias na área de manguezal, simulações de elevação do nível do mar. Na área de tecnologias da educação, a gente trabalha muito fortemente com a informática na educação e mais especificamente recentemente com a inteligência artificial. Inclusive publicamos com o professor João Batista, a professora Simone, que também ministrou uma palestra recentemente aqui no simpósio, ChatGPT para professores. A gente utilizou inclusive o ChatGPT para ajudar a gente nessa empreitada. A gente fez aí uma série de capacitações há 2 anos atrás sobre inteligência artificial na educação. O professor João tem colocado isso também muito fortemente no canal no YouTube. E eu também não sou youtuber, mas tenho um canal também no YouTube, coloquei aqui porque tem muita coisa de geotecnologias lá, e a gente usa sala de aula invertida e pede que os alunos estudem o conteúdo que está no canal antes de ir para a sala de aula aplicar. Então tem muita coisa de geotecnologias, e a gente está, inclusive, com a proposta agora de retomar essas questões de uso de geotecnologias e disseminar esse conhecimento através do canal, junto com o professor Ulisses, e já fazendo aqui um spoiler, né, do workshop de geotecnologias que a gente está agora organizando para o final do ano. Então a gente vai ter um congresso, um workshop, perdão,
que deve conglomerar colegas de outros estados, né, daqui do país, que a gente está convidando, e quiçá, se der tudo certo, pesquisadores internacionais, para a gente discutir aqui durante 2, 3 dias, no final do ano, sobre geotecnologias, geoprocessamento aplicado à pesquisa, e nos próximos dias a gente vai estar publicando algumas informações sobre isso. Bom, sobre o foco específico de geotecnologias aplicadas ao ensino, né, a gente tem, eu vejo duas vertentes, né, que a gente quer aqui trazer também dentro daqui do que os outros colegas vão falar, que um deles é ensinar sobre geotecnologias e o outro é ensinar com geotecnologias, né? São pontos diferentes, mas que eles se conglomeram como ações que se complementam, né? Então a gente pode pegar e ensinar sobre usar o GPS, usar um aplicativo, usar um programa de processamento de imagem de satélite, ou simplesmente usar com tecnologias. A gente pode, por exemplo, pegar a própria inteligência artificial, né, e criar algum artifício, como eu vou mostrar aqui, de uma página, de um site que mostra um mapa que indica a população, né? Ou eu posso utilizar o Google Earth, e aí fazer trabalhos de campo com meus alunos, mapeando pontos com GPS, colocando esses pontos lá no Google Earth, para que ele possa visualizar naquela área que pode ser o seu bairro onde ele mora, onde está situada a escola, o uso dessa parcialização de dados, especificamente. Então, a gente tem aqui essas duas vertentes. E aí, um pouco de reflexão sobre educação, sobre sala de aula, eu queria que a gente pudesse refletir aqui quais são as implicações da inserção de novas, coloquei aqui novas, eu podia até colocar entre aspas geotecnologias, mas geotecnologias em sala de aula e novas geotecnologias, porque a cada instante surge uma tecnologia nova, um produto novo, um drone novo, uma imagem de satélite nova, um novo sensor, e isso implica que a gente precisa estar em constante capacitação, qualificação, porque senão você fica isolado, por assim dizer, né? Você tem que estar sempre na crista da onda para entender, claro que com os fundamentos do sensoriamento remoto e de outras ações na área de geoprocessamento, né, de geotecnologias, mas muitas pessoas têm temores, né? Então, quais são os temores, as fragilidades, como elas podem, inclusive, ser um diferencial para tudo que a gente trabalha, né? Não só para quem é geógrafo, né? E aí o professor Ulisses é geógrafo, temos aqui alguns alunos geógrafos, mas tem biólogos, o Thales é engenheiro civil, né? E a gente vê que geotecnologias permeiam as mais diversas áreas do conhecimento, né? A gente traz aqui uma sala de aula de 1921, né? A gente falando aqui de sala de aula, o que será que mudou se você ficar visualizando essa sala de aula para a atual 2025? Será que mudou muita coisa? O que foi que mudou nessa relação professor-aluno? Como é que seria a sala de aula do século XXI? Foi feito um pedido para alguns artistas franceses, né? Tem aqui uma publicação da época aqui do final do século XIX, pensando como seria o final do século XXI, o final do século XIX para o século XXI. E para a educação se pensou numa concepção artística que o professor colocava o livro numa máquina, ela tinha uma manivela que rodava a manivela, e esse conhecimento ia por fios que se conectavam a um capacete, e esse capacete, o aluno ia ali ouvir ou assimilar aquele conhecimento, né? Se pensava nisso no século XXI. Será que isso já aconteceu? A gente tem uma coisa sem fio, né? Semelhante, né? Então, todo o produto físico de livros hoje está em vídeos, em, eh, em produtos digitais que são consumidos de alguma maneira, ou ouvindo, ou vendo, ouvindo e vendo ao mesmo tempo, né? Ou imerso em um mundo virtual, como é que está posto aqui. Mas ainda assim temos realidades muito tristes, como essas que estão postas aqui nessas fotos, de escolas insalubres, inadequadas, né, que até alguns anos atrás era muita realidade aqui, em muitos locais do Maranhão, e diminuiu, né? Eu não sei ainda se existem locais ainda aqui no estado que tem essa concepção, mas temos salas de aulas mais adequadas, mas semelhante àquela foto de 1921, nós temos lá uma mesa, uma cadeira, um aluno, né, que está sentadinho ali vendo o professor falar, ele
ele é a expressão máxima do conhecimento que passa o seu conhecimento, e um quadro, né? Tem aquele quadro que não é mais um quadro negro, é um quadro branco onde tem um pincel que ele vai escrevendo, né, passando o seu conhecimento. Mas também tem é, salas de aulas diferentes, como são aí as fábricas de inovação do IFMA, que não necessariamente tem essa conformidade de cadeiras enfileiradas lado a lado com o aluno. Nós temos ambientes que são mais disruptivos, essa é uma palavra muito usada nos dias de hoje, né, onde tem interações entre alunos, professores e empresários, né, e que podem ser submetidos a uma concepção como essa que está posta aqui, que eles estou colocando aqui como uma nova sala de aula, né, e não é tão nova assim, já se usa, né, são ambientes diferentes, mas imagina que é o mesmo ambiente com visões diferentes, onde o aluno ele pode investigar, apresentar, desenvolver, criar, ele pode colaborar, interagir e voltar a investigar, apresentar, desenvolver e criar num círculo virtuoso, onde ele vai construindo o próprio conhecimento, onde o professor ele é um delineador, né? Ele simplesmente não é aquele que detém o conhecimento, mas ele constrói o conhecimento junto com o aluno, orientando esse embasamento sobre o conhecimento que ele tem, para onde o aluno quer ir, inclusive tendo como preâmbulo o próprio conhecimento do aluno, né? Então, o professor continua assim, muitas das vezes, nessa figura é muito bem representativa, ele continua nessa sala de aula do século XXI, semelhante ao século XIX, XVIII e eras passadas, como expressão máxima daquele que fala e o aluno que ouve. E a gente precisa mudar um pouco essa concepção, né? Como é que o professor pode mudar isso? Ele pode trazer uma educação, aí é um termo novo, né, que está em voga, educação 4.0, educação 5.0, para dentro de sala de aula. Aqui eu tenho uma figura que representa o professor e os seus alunos, né? Cada uma ligadas a conexões aí de ideias, dashboards, gráficos estatísticos, um relatório, conexões com pessoas, com laboratório, né? Enfim, tem cada símbolozinho representa uma coisa, e o professor, ele está falando ali, indicando investigação, mas apontando o que é possível, e os alunos já começam a pensar em coisas diferentes. Eu acho que isso, cada vez mais, é uma coisa que a gente precisa aplicar. Nós temos aqui 3 alunos de mestrado, alguns já são professores, já trabalham em sala de aula, então acho que isso é uma coisa que cada vez mais a gente precisa trabalhar. E aí eu trago um histórico aqui, só para entender a educação 5.0, trazendo aqui a educação 1.0, 2.0, 3.0, enfim. A 1.0 está atrelada ao século XVIII, final do século XIX, né, onde havia um ensino era restrito a grupos seletos de famílias, o professor era realmente o único detentor do conhecimento, né, era uma aprendizagem doméstica, né, se dirigia às residências, os alunos, para ensinarem um pouco de tudo. Na educação 2.0, ele era centrado no instrucionismo, né, ele exigia habilidade por parte dos trabalhadores, então vinha a era industrial, né, a mecanização de processos industriais, e aí máquinas e motores, e aí precisava de mão de obra qualificada para interagir com esses equipamentos, tanto para interagir para a produção, quanto para interagir para a manutenção. Então, houve uma nova concepção daquilo que era importante ser ensinado, não só matemática, português e outras atividades, mas muitas delas ligadas a essa de certa forma, necessidade do mercado de trabalho. Na educação 3.0, houve aí uma sociedade da informação, né, como uma necessidade de obter dados, né, marcada aí pela introdução de microcomputadores a partir da década de 90, mas mais tardia, voltando um pouco mais no tempo, a inserção da eletrônica muito mais potente aí na década de 40, pós Segunda Guerra Mundial, ainda dentro da Segunda Guerra, em 1940, né, terminou em 44, e a explosão que houve no crescimento da eletrônica, da tecnologia em si, aquela utilizando computadores de grande porte, e aí supercomputadores gigantescos, né, e a sua miniaturização até chegar, inclusive, aos celulares que nós temos hoje, né, um computador superpotente.
Na educação 4.0, que é muito mais recente e permeia a nossa atividade, mas percebe que tem nuances das anteriores ainda nos dias de hoje, nós temos aí uma série de ações, de aplicações ligadas à computação, mas também à inteligência artificial, à internet das coisas, impressoras, computação em nuvem, e é muito associada a metodologias ativas, né, os recursos tecnológicos, eles ganharam uma nova significação. Então, o processo é centrado no aluno, né, não mais no professor. Tem várias metodologias baseadas em projetos, gamificação, uma série de ações que podem ser utilizadas, elas foram aplicadas aí nessa ação do 5.0. Então, o desenvolvimento socioemocional de estudantes, né, na possibilidade de geração, né, de soluções que melhoram a vida da sociedade, né? Então, a gente tem a aprendizagem baseada em problemas e projetos, o design thinking, a gamificação da aprendizagem e gira em torno aí da construção de soft skills e não apenas de hard skills, como era muito atrelada à educação do 2.0, né? Então, o que seria esses soft skills dos estudantes? São habilidades mentais, emocionais, sociais, e aqui eu estou colocando para os alunos, mas também chama atenção que é importante os professores terem os mesmos soft skills, né? Então, professor e aluno tem que ter uma comunicação eficaz, trabalho em equipe, resolvedor de problemas, serem adaptáveis, líderes, empáticos, gerenciarem o tempo e criativos, né? Tem outras características a mais e que a gente vai tentando falar algumas delas aqui ao longo. E aí, como é que eu vou aplicar geotecnologias em sala de aula? Eu tenho algumas ideias aqui, cada um vai falar aqui de umas particularidades, né? E inclusive vocês podem aí no bate-papo, né, no chat da transmissão, mandarem perguntas, né, do que a gente está falando, ou perguntando se a gente já usou alguma geotecnologia que vocês podem querer saber, a gente mostrar como foi que a gente usou em sala de aula, tá? Então, o Google Earth uma simulação bem específica, né, daquilo que é a Terra, com imagens de satélites onde você pode dar o zoom, aproximando, distanciando, e que tem uma série de possibilidades de usos, inclusive de fazer mapeamentos, né, com diversos alunos, e que importando os vários dados para a mesma base, você visualiza o que toda uma turma de 40 alunos, por exemplo, fez, né? Eu até tenho uma próxima figura que mostra algo parecido, né? Eu tenho aqui especificamente Alcântara, né? E aí em Alcântara você consegue enxergar aqui, inclusive, a base de lançamento de foguetes aqui com o seu aeroporto, a praia, o mar, toda os sedimentos que estão aqui ao longo de rios, ao longo da costa. E eu marquei pontos específicos em povoados, né? A gente vê aqui a sede, especificamente aqui, e aí tem um povoado de Pepital, Espera, Cajueiro, Ponta Seca, só assim. Então eu estou marcando simplesmente o povoado, mas eu podia mapear as trilhas para chegar nesse povoado, eu podia, se eu fizer um zoom específico, mapear cada casa, dizer quantas pessoas moram ali, se existem problemas ambientais, um lixão, se há dejetos de esgoto e todos os problemas que podem estar associados, e o aluno que é dessa região pode interagir, até criar um mapa interativo, colocando mais informações e publicar isso na internet, né? Eu posso criar aqui um arquivo que eu posso entregar para qualquer um e ele saber o que existe naquela região. Eu posso criar um site para publicar ou simplesmente mandar o link. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um projeto que a gente fez há uns anos atrás com o professor Denilson, né, até ganhamos o prêmio FAPEMA 2018 ou 2017, salvo engano, onde a gente ensinava geotecnologias para alunos do ensino médio. E qual era a nossa ideia? A gente ensinava como baixar uma imagem de satélite, como processar essa imagem de satélite para revelar coisas que a gente não estava enxergando. Então, por exemplo, aqui tem manguezal, eu não consigo enxergar o manguezal claramente. Eu sei onde é que está o manguezal porque eu tenho experiência aqui da área, mas se eu puder revelar regiões espectrais onde a minha visão é ruim, eu consigo revelar isso facilmente. Então, ensinamos alunos do ensino médio a fazer esse processamento. Naquele entorno da escola, ele ia com o GPS, pegava problemas ambientais e marcava aqueles problemas ambientais, né? Identificando, por exemplo, o manguezal, que foi um ponto focal, a gente viu o histórico de
20, 30 anos com imagem de satélite, onde é que aumentou, onde diminuiu imagem de satélite. A gente publicou isso na SBPC, né, e o aluno, inclusive, foi premiado com essa ação inusitada, e foi o único aluno do ensino médio que foi para a SBPC naquele ano específico. Já trabalhando um pouco na parte de computação e na parte de programação, mas sem saber programar, eu recomendo muito vocês usarem o app Inventor 2, tá? Eu já utilizei muito ele é um aplicativo, tá aqui o símbolo dele, desenvolvido pelo MIT, tá? Ele tem essa interface onde você vai encaixar blocos, e os blocos têm pré-programações que por trás tem uma linguagem prévia de programação, e do lado esquerdo tem uma interface onde você pode escolher uma série de itens que podem ser inseridos, e nesse caso específico é para fazer uma aplicação para celular, tá? E aí o que tem de legal aqui é que você pode usar interfaces de gráficos, como está aqui mostrando, mas também de mapas. Eu posso trazer um mapa, né? E aí dando a ideia daquilo que a gente fez também naquele projeto do ensino médio. Fazer uma aplicação onde, ao invés de marcar com GPS, fizesse um aplicativo de celular onde era possível marcar a geolocalização, porque ele permite fazer isso usando o celular. Então ele marcava a geolocalização daquele problema ambiental específico que aconteceu no bairro dele, e ele descrevia as informações. Ele botava assim, ponto 1, descrição, na rua tal, encontramos lixo na rua. Ele tirava uma foto e tinha a tag da geolocalização, com a coordenada X, Y e Z, porque não precisava do Z, mas a X, Y, latitude e longitude. E ele pegava uma série de pontos no bairro, e depois ele podia subir isso para uma base de dados online, depois descarregar e jogar no Google Earth. Então, entenda que havia uma série de intermediações que eram feitas, né, de várias tecnologias, e aqui não precisa aprender a programar. Ele cria os blocos, você só precisa entender o encaixamento dos blocos, o que ele faz, é lógica de programação bem simples, e pode publicar isso, colocar lá na loja da Apple ou do Android. Qualquer pessoa podia baixar, você pode compartilhar por QR Code, baixar aquele dado, qualquer um, e podia testar aquele aplicativo, né? E imagina, se o aluno souber fazer isso em qualquer lugar, né, e coisas maiores, tá? Existe toda uma questão lá de uso de mapas, de geolocalização, inclusive de robô, né? Você podia pegar e usar Arduino que está lá. Imagina fazer um projeto de pesquisa onde em vários locais você bota um Arduino que identifica, por exemplo, a temperatura daquele local, e eles mandam de alguma forma, ou via Wi-Fi, ou via, porque tem um chip naquele Arduino, informações para uma base de dados, e estão georreferenciadas, e você faz um gráfico que mostra a oscilação da temperatura ao longo do tempo. Isso é possível, né? E é viável. Está aqui um outro exemplo, eu peguei na internet, inclusive tem nesse canal do YouTube ele mostrando como ele fez um quiz de geografia, ou seja, tem uma pergunta, tem uma foto e precisa o aluno responder, pode ser uma prova, uma brincadeira de grupo, tá? E aí você vai aprendendo como colocar o botão, como colocar um texto, como colocar um mapa, como colocar uma figura, né? E aí você vai construindo bem simplesinho, faz coisas mais simples aos mais avançados. QGIS. E aí falando aqui, eu falei de como usar, né, com geotecnologias, agora eu vou falar sobre geotecnologias. Então, o QGIS, ele é um sistema de informação geográfica, né? Então, eu tenho aqui o meu canal no YouTube, dei um print aqui em uma trilha, né, de aprendizagem. Então, você tem aqui, eu criei uma trilha aqui com 10 passos, né? Mas eu tenho diversas aulas que eu usava como usar o QGIS para fazer uma atividade. Então, como vetorizar um mapa, como inserir vetor, uma imagem, que é o raster, como selecionar uma feição, para que isso? Para depois fazer análise espacial. Então, eu preciso ensinar o aluno a fazer uma análise espacial. Como fazer isso? Como baixar um satélite? Como instalar um complemento? Então, tem lá 14 aulas que ensinam os alunos sobre como usar o QGIS, e depois, em sala de aulas, vamos fazer projetos, né, baseados em algum problema. Como mapear o manguezal? Como analisar o que aconteceu com o manguezal durante os últimos 30, 40, 50 anos com imagem de satélite? E eu não estou nem falando aqui, por exemplo,
de itens um pouco mais avançados, entre aspas, como o Google Earth Engine. Eu estou falando ainda de baixar a imagem, processar a imagem, vetorizar a imagem manualmente, ou de usar a inteligência artificial, porque o QGIS já tem, inclusive a gente está até testando de como fazer isso, a gente já utilizou um plugin de uma inteligência artificial, que é o GPT do QGIS, mas também usar o chat GPT para criar um código computacional, copiar para dentro do Python no QGIS e mandar rodar uma série de ações em lote. Então, aqui eu estou usando sobre, né, o uso de uma ferramenta para o geoprocessamento. E aí, dando aqui um pedacinho, um spoiler, uma coisinha de nada, a gente pode depois, em outro momento, até ser chamado para essa ação aí de usar mais fortemente a inteligência artificial na educação para geotecnologias ou simplesmente para geotecnologias. Eu fiz aqui o uso do ChatGPT. E aí, lembrando que o ChatGPT e as inteligências hoje têm algumas limitações, né? Ainda temos erros e imprecisões, algumas respostas exigem acessibilidade humana. No passado existe uma limitação temporal de 21, 22, que agora é 23, 24 para a versão gratuita, né? Lembrando que tem várias inteligências artificiais, vou falar de algumas aqui, né? Por vezes cria perguntas com respostas muito óbvias, não escreve trazendo referência, e às vezes sim. A escrita às vezes é mecânica, tem melhorado muito, né? Na versão paga melhor ainda. Tem perigo da gente se viciar e não escrever mais, nem pensar mais, né? Existe muita criatividade na elaboração de perguntas, ou seja, do prompt, né? E aí a gente tem até uma pergunta, mas por que eu vou usar, não uso o Google e aí uso o ChatGPT? Essa figura eu tenho usado ao longo do tempo e fazia mais sentido há uns meses atrás, há 2 anos atrás, porque o Google não estava associado com a inteligência que hoje é o Gemini. Tanto é que quando você faz uma pergunta hoje, a primeira coisa que ele responde é: do Gemini diz isso, a inteligência do Google, né? Mas ainda existem diferenças entre buscar uma informação no Google e buscar a mesma informação numa outra inteligência. Eu estou colocando aqui o ChatGPT. E não existe só o ChatGPT, tem o DeepSeek, Humanos, o Copilot, o Gemini, como eu falei agora há pouco, e muitas outras. E existem inteligências específicas para fazer alguma coisa, para vídeo, para áudio, enfim, para as mais diversas atividades. E aí eu fiz uma aqui. Eu criei um mapa muito simples, olha só, olha o meu prompt. E foi muito simples mesmo, porque eu quis mostrar uma coisa rápida, tá? Para fazer uma linguagem de programação específica, tá? Eu disse assim, olha, crie uma página web, e aí tem uma linguagem específica para criar página web, não vou entrar em detalhes aqui que não é o caso, que mostre um mapa com todos os estados do Brasil e mostre a população em cores temáticas. Legal, ele fez, demorei 5 segundos, 13 segundos, pronto, 13 segundos, eu copiei o código, gerei um arquivo em TXT, botei o código, salvei como HTML, porque logo embaixo ele dizia o que tinha que fazer e era assim para fazer, e aí abri o arquivo HTML. Tem um erro, ele mostrou isso, ó, muito legal, né? Ele usou aqui o OpenStreetMap, né? Tá bem aqui o nome aqui no canto inferior direito, né? O Leaflet, ele mostrou o Brasil realmente destacado em cores, tá? Só que quando eu fui clicando em cima do estado, apareceu lá, Maranhão, população zero. Não trazia a base de dados, né? E aí eu podia ter feito o quê? Continuar da minha conversa com ele, olha, não trouxe a base de dados, puxa do IBGE a população, e aí com certeza ele ia mostrar um por um. Então imagina você usar a inteligência artificial, ou até ensinar os seus alunos a utilizar a inteligência artificial para criar mapas interativos com os dados que você já tem, né? Você entra com a base de dados, olha, eu tenho aqui a população, o IDH, eu tenho aqui quantidade de homens, quantidade de mulheres, quantidade de crianças menores de 18 anos, coloca tudo isso e ele começa a gerar mapas. Eu não estou nem ensinando QGIS aqui para criar mapa temático, eu estou usando a inteligência artificial, publico esse meu mapa, né? Ou disponibilizo para a sociedade, eu crio do meu bairro. Imagina as possibilidades que você pode usar com inteligência. E aí, eu não estou ensinando a programar, eu estou utilizando, claro, se você souber programação, você consegue interagir muito mais fortemente com as inteligências. Mas aqui é um exemplo bem prático, tá? E o que mais é possível? Né? Eu deixo essa pergunta no ar, finalizo aqui a minha participação, por enquanto, e vou passar agora minha fala para o Ulisses continuar a apresentação. Se tiver alguma pergunta, fico à disposição. Acho que vai ter perguntas no chat, né, André?
Isso, eu vou ler agora aqui qualquer coisa, no final Tá bom. na tua finalização eu intervenho. Tá certo. Então, boa noite a todos e todas, uma alegria poder participar desse evento, queremos agradecer a pessoa do professor João, né, e a toda a organização do evento, que aceitou nossa proposta, né, e também aos nossos estudantes, que vocês vão conhecer já já, os mestrandos, né, que estão participando conosco dessa iniciativa. Quando eu conversei com o professor André sobre esta possibilidade, nossa ideia era fazer mesmo essa espécie de, esse grande overview, né, esse grande painel daquilo que a gente tem disponível. Claro que são muitas coisas, a gente não consegue mostrar tudo que a gente gostaria de mostrar, né? Então, eu vou colocar aqui a minha apresentação, ver se eu consigo. Acho que vai ter que sair aí a apresentação. Já tem uma apresentação aqui, Ulisses, né? Geotecnologia aplicada ao ensino, projetos e experiências inspiradoras. Não, não é a minha. Não. Isso aqui, a minha é outra, deixa eu... Tá. As minhas são slides. Deixa eu ver se eu consigo... Só um instante. Vou salvar aqui. Vou enviar. Então, a ideia é que a gente consiga discutir um pouquinho também, estimular os professores que estão acompanhando conosco, estudantes, alunos, pessoas interessadas, que elas possam se aventurar nesse mundo das geotecnologias, que, como o professor André foi mostrando, né, são muitas e muitas possibilidades, né? Mas eu vou dar um enfoque especial no uso didático do sensoriamento remoto. Eu mandei aqui a minha apresentação, né? Se alguém puder não estar chegando, porque eu acho que já tem uma apresentação, né, André? Se não derrubar essa, acho que eu não consigo. É a tua, Gabriel, que está aparecendo? Pronto, saiu agora. Entra agora, clica no botão apresentar, Ulisses, aqui do lado da tua foto, ou aqui embaixo no botão apresentar, e tem compartilhar a tela. Certo, ele está carregando aqui. Enquanto ele carrega, eu faço a minha fala. Então, uma das possibilidades iniciais de nós conseguirmos fazer o uso, por exemplo, didático do sensoriamento remoto, muitos de nós somos formados em geografia, biologia, enfim, química, diferentes tipos de licenciaturas foram feitas por cada um de nós, cursadas, né? A possibilidade de uso didático do sensoriamento remoto, ela vai viabilizar para que a gente possa interagir com essas diferentes licenciaturas. Então, você tem física envolvida quando você pensa no espectro eletromagnético, já que você vai obter dados sem ter contato com o alvo, e você vai usar sensores para isso. Já é consolidado um curso a nível de Brasil, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que acontece geralmente no meio do ano, e essa data ela é escolhida por causa do período de férias dos professores, né? Já está, acho que com mais de 20 edições, a cada mês de julho, o INPE reúne em São José dos Campos diferentes pesquisadores, professores, enfim, lideranças da área didática, para poder discutir a viabilidade de uso desses materiais. Eu trouxe aqui alguns dos exemplos daquilo que a gente usa, tanto das bases de dados que é possível a gente capturar na internet, de dados de sensoriamento remoto de uma forma geral, como algumas iniciativas de projetos de pesquisa, e eu vou encerrar falando dos projetos de ensino. Porque muitas vezes a gente, talvez, mostrando aqui esses projetos maiores que a gente faz, a gente se sente muito longe, né? Quem está participando, assistindo, poxa, mas eu não vou desenvolver isso na escola que eu trabalho, eu não vou desenvolver isso, talvez, lá na escola comunitária que eu estou participando, ou então no meu grupo de pesquisa, né? Mas a ideia é que a gente se estimule a baixar um dado desse e fazer uso de preferência multidisciplinar ou interdisciplinar, né? Uma das iniciativas que eu vou apresentar aqui, eu vou clicar e vocês depois me digam aí se está passando. Ainda não está apresentando, Ulisses. Só um instante. Tá. Bom, já carregou, já Agora estão vendo, né? Ótimo, obrigado. Tá. Então, uma das possibilidades que nós temos hoje é que muitas páginas da internet, eles possuem, né, disponíveis muitos GIFs, muitos infográficos. Isso é produto de geotecnologia. Muitas vezes é um produto de geotecnologia que foi adquirido a partir do uso do sensoriamento remoto, né? Então, por exemplo, se eu tenho acesso à internet, essa internet é de mínima qualidade, precisa ser de boa qualidade, eu consigo capturar esse infográfico,
eu posso fazer o print dessa informação, dessa tela, desse infográfico, colocar na minha PPT lá da aula, eu posso imprimir para trabalhar com os alunos rascunhando, pintando, enfim, eu posso fazer o uso dessa informação geoespacial. Né? Dentre as geotecnologias, os colegas aqui, cada um vai enfocar uma delas, mas veja que esse universo apresentado pelo colega anterior mostra que eu tenho desde os dados de captura de informações, como GPS, enfim, essas coisas todas, até arquivos que eu posso adquirir em campo com o meu celular. O celular hoje é uma ferramenta de geotecnologia. Existem N tipos de aplicativos, e isso está na mão dos nossos estudantes, isso está na mão dos nossos colegas professores, nós usamos o celular para tudo, mas essa ferramenta da geolocalização, ela é uma ferramenta poderosa no uso didático. Né? Eu posso discutir com o meu aluno o trajeto de casa até a escola, eu posso discutir com o meu aluno, dialogar com o meu aluno, e ele pode viajar através da internet numa aula onde eu vou fazer o uso planejado do celular para que ele possa visitar determinados países, para que ele possa visitar determinadas cidades pelo celular. E aí eu vou discutir, à base das geotecnologias, algumas dessas aplicações. Né? Bom, na universidade, a gente tem contato hoje com diferentes sensores. Por exemplo, o LiDAR, que é um sensor ativo, onde você gera uma nuvem de pontos, você tem o radar, diferentes informações. Mas mesmo eu não estando na universidade, eu não tendo contato com esse tipo de dados, eu vou mostrar em portais que você pode adquirir esses dados. Por exemplo, existe o portal mais conhecido, são os dados do IBGE, são dados geoespaciais, mas você tem também Atlas, você tem também imagens e cartas imagens tratadas já para cada uma das capitais. Então você vai em IBGE, Downloads, eu coloquei aí o link para que você pudesse ter acesso, e você consegue baixar essas informações. Existe o portal de dados do Exército Brasileiro, para nós que somos pesquisadores, ou para você que é professor, você pode se cadastrar e você pode obter essas informações, né, e você pode ter acesso a uma carta topográfica que foi adquirida a partir do uso didático do sensoriamento remoto. Você pode ter acesso, por exemplo, hoje à base do INDE. O que é isso? É uma infraestrutura nacional, alguém se preocupou com isso, de trabalhar com os dados espaciais. Então, eles entram com padrões, eles estão formalizados, eles estão corrigidos, e você pode fazer uso disso para as suas aulas ou para o seu trabalho. A base de dados mais conhecida, e aqui para todos aqueles que cursaram a graduação e que tiveram aula sobre cartografia, ou aqueles que tiveram aula específica de sensoriamento remoto aplicado, lembram da famosa página do ISGS, né? Ou seja, onde você baixa uma imagem bruta, uma imagem com algum nível de processamento, e a partir dessa imagem você pode fazer uso das feições e dos alvos. Por exemplo, eu coloquei aqui este exemplo, que é uma imagem, por exemplo, pegando a cena do satélite chamado Landsat, né, que é uma série muito conhecida para quem trabalha com sensoramento remoto. Ele é um satélite que você já tem aí quase 5 décadas, quase 6 décadas, estou passando de 5 para 6 décadas de informação. E isso é muito precioso, porque você pode fazer comparações, eu vou mostrar algumas dessas comparações. Mas aqui, quando eu pego esse quadro, esse frame, né, mostrando os lençóis maranhenses, os pequenos lençóis e a ilha do Maranhão, aqui dá uma discussão sobre o tamanho, a extensão territorial, as micro-regiões que estão aqui, o Golfão Maranhense. Então, veja, em um único frame, em um quadro, que eu consegui baixar, o que eu fiz o print, enquanto professor, junto com a minha turma, ou enquanto professor, junto com aqueles que pesquisam junto comigo, em um projeto de ensino, em um projeto de PIBIC Júnior, você pode discutir N características socioambientais, de situação geográfica, de geolocalização, a partir desse quadro. Nós nem falamos em aproximar, afastar, escala, né? Isso são N possibilidades. Eu estou falando simplesmente nesse mesmo quadro e nesse frame, você consegue fazer esse tipo de discussão, né? E o professor é a pessoa mais indicada para puxar essa discussão. Claro que os estudantes, no momento que você projeta esse quadro, né, eles levantam a mão, querem fazer perguntas. Eu tive uma experiência muito gratificante há uns 3 anos atrás. Numa terça-feira, eu ministrava aula pelo colégio universitário para o 6º ano do fundamental. No começo da tarde, eu ministrava aula para o 1º ano do ensino médio. No final da tarde, eu ministrava aula para a graduação, para o 5º período da geografia. E aí eu ia tendo diferentes tipos de nível, né, de ensino no mesmo dia. É claro que a abordagem é muito diferente, mas é muito interessante como o uso do sensoriamento remoto, esse uso didático, ele é possível em todos esses níveis de ensino, né? Em todos esses níveis de ensino formal e não formal.
né? Eu vou mostrar alguns exemplos, por exemplo, quando a gente vai para campo e faz uso dessas imagens com a população local. Existem outros dados, vai ficar disponível para vocês, mas existem outros bancos de dados, né, que são com imagens já processadas e diferentes dados que você tem de temperatura, de umidade. Isso para o professor de ciências do 9º ano, né, ele pode trabalhar essa questão do conceito de temperatura. O professor de química do 1º, 2º, 3º ano pode trabalhar o espectro eletromagnético, o olho humano. Enfim, você tem aí muitas possibilidades inter e multidisciplinares para trabalhar. Quando a gente traz o campo da interpretação da imagem de satélite em si, do dado de sensoriamento remoto, o que é mais relevante? É que você pode trabalhar elementos de interpretação de imagem. A professora Teresa Florenzano, no livro dela muito conhecido, que eu aqui indico fortemente para aqueles que estão interessados em se aprofundar no sensoriamento remoto, principalmente no uso didático, né, que você tem lá, por exemplo, as chaves de interpretação. Você tem dentro da chave de interpretação N elementos, que vão desde o padrão, da cor, o elemento textual, ou seja, a textura, como é que você vai identificar essas feições. Isso, para os estudantes, você garante muitas aulas. Por quê? Ele vai ficar curioso com as feições, ele vai querer entender um pouquinho dessa dinâmica socioambiental que acontece nesse ambiente, por exemplo, aqui o Delta do Parnaíba. Ele vai querer depois, talvez, rascunhar, e ele pode, com auxílio de um papel vegetal, elaborar o seu próprio mapa. O professor de geografia vai calcular a escala. O professor, por exemplo, de outra área, o professor de sociologia, pode falar sobre as populações tradicionais que habitam nessas áreas. O professor de filosofia pode trabalhar com ética ambiental, falando de como que essas áreas elas são tratadas hoje, por exemplo, com livro didático. Enfim, eu estou tentando motivá-los a fazer um projeto de estudo do meio multi e interdisciplinar a partir dos produtos de sensoriamento remoto. Faça esse teste. É um ganho para os estudantes, é um ganho para os colegas professores que vão poder despertar, e os conteúdos vão conversar entre si, né? Então você vai ter aulas em conjunto com alguns desses colegas, talvez às vezes no contraturno, ou você usa o horário um do outro, né? Eu vou mostrar alguns desses exemplos aqui. O maior simpósio da nossa área é o Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto. No link do SBCR, você vai encontrar a plataforma de dados e você vai encontrar os anais de todos os eventos desde a década de 70. E lá você vai ter o eixo específico do uso didático do sensoriamento remoto, onde você vai consultar muitos trabalhos que mostram experiências dessas nas escolas que foram feitas. Alguns dos nossos trabalhos estão lá também. Aqui, por exemplo, os fenômenos atmosféricos, eles são retratados através de dados de sensoriamento remoto. Você tem, por exemplo, dentro desses fenômenos, principalmente no site do CEMADEM e do CPTEC, você pode tirar dados de precipitação, enfim, dados de pressão atmosférica, de ventos, e cada um desses elementos é um elemento da paisagem ou é um agente externo de formação do relevo. Isso para o professor de geografia é muito caro, porque são aulas em separado e que ele pode colocar no seu plano de aula. Por exemplo, você pode estudar também fatos que ocorreram, antigos ou recentemente. Por exemplo, aqui nós temos a tragédia do Rio Doce, né? Então você tem uma imagem do antes e uma imagem do depois. Isso está disponível na internet, eu posso ir de lá. Você pode trabalhar um pouco como que esse impacto foi sentido na foz do rio, como que ele chega até o oceano, né? Usando 2 imagens de sensoriamento remoto. Falando, por exemplo, dos níveis diferentes dessas imagens e dos impactos que isso gera no ambiente costeiro. E, claro, aqui conversando um pouco com a abordagem do professor André. E, claro que isso não está solto. O uso das imagens de satélite, das imagens de drone, das imagens que nós temos, dos GIFs animados que nós temos das plataformas orbitais hoje na internet, faz parte de uma grande abordagem de dados que interagem desde dos grandes big data, dos grandes conjuntos de dados, até o nosso celular. Então, isso conversa. E para quem é mais curioso e para quem vai querer depois ler mais sobre isso que o professor André também abordou, que é a questão da inteligência artificial, nós estamos mudando de patamar, nós estamos saindo da dificuldade de encontrar dados. Escute isso que eu estou dizendo. Antigamente você dizia, professor, vamos trabalhar com imagem de satélite, mas onde eu consigo? Hoje nós estamos dizendo, professor, selecione os melhores templates, as melhores imagens que você pode utilizar, ou seja, nós mudamos de patamar. Hoje nós temos que minerar esses dados, nós temos que separar o dado que é mais relevante para a minha aula, porque informação nós temos muitas, né? E aí, claro, se você for usar um operador para isso, se você for usar algum tipo de algoritmo, se você for usar uma inteligência artificial, você é o professor, você é a pessoa mais gabaritada, compreendendo
o contexto da sua turma e o contexto da sua escola e onde você trabalha, para você selecionar aquilo que é palpável, aquilo que de fato vai somar no seu plano de aula, e aquilo que não, que você diz que vai descartar, porque às vezes é uma figura bonita como essa, é uma figura que está disponível na internet, mas aqui dentro tem tanta teoria e muita coisa, e você pode perder e passar muito tempo para entender essa figura e deixar de usar, por exemplo, algumas outras coisas, como cadernos de exercício que estão disponíveis para nós, né? O professor André falou, por exemplo, do QGIS. Nós conhecemos a linguagem R. Alguns aqui já trabalharam nas suas dissertações, eu vi, por exemplo, dentro da descrição de alguns aqui, que alguns são pesquisadores, mas não, muitas vezes você detém muito tempo, investe muito tempo aprendendo uma linguagem de computação, enquanto que você tem já hoje os e-books, os livros, os exercícios, por exemplo, você pode visitar lá a página do professor André no YouTube, você vai encontrar várias trilhas, como ele falou, ensinando você o passo a passo. Então, isso não é um problema. As pessoas já pensaram nisso, os professores pesquisadores já disponibilizam isso na internet. Então, o passo a passo através dos e-books é uma realidade. Mas talvez mais importante do que isso para você, desse software que tem uma interface hoje amigável, que você vai conseguir, é você colocar essa realidade para a sua escola. E aí você vai tirar vantagem disso, que é o quê? Você vai conseguir selecionar os dados legais, vai perder menos tempo tentando lidar com os computadores da sua escola, com os problemas que tem lá, e você vai chegar no exemplo prático, que são os projetos de estudo do meio. Eu vou terminar aqui falando de alguns projetos, vou passar bem rapidamente, né? Esse projeto aqui, que é uma parceria nossa, junto com o professor André do IFMA, junto com alguns colegas da Universidade de São Paulo, ele prevê apresentar para alguns estudantes, tanto da rede federal, como também da graduação, enfim, de vários níveis de ensino, o papel dos manguezais e das ilhas na proteção costeira. Então, para isso, a gente usou muito o sensoriamento remoto, desde o levantamento das imagens mais antigas do litoral maranhense até as imagens mais recentes. Então, esses bancos de dados foram visitados, nós apresentamos isso para os estudantes, eles têm contato com essas feições e eles vão sendo estimulados a entender, por exemplo, como que essa dinâmica ocorre. Por exemplo, aqui nessa imagem de satélite de 2010, do satélite Worldview 2, mais precisamente do dia 10 de junho de 2010, nós temos as lagoas de rejeito da Lumar. Então, essa imagem de satélite, que nem parece uma imagem de satélite, porque está tão nítida, né? Porque tem todo o processamento aí por trás, mas nesta imagem você pode discutir o papel das barragens, a proximidade disso com as comunidades, enfim, o que é feito com esses rejeitos, o nível de tratamento. Fizemos um projeto também nos Lençóis Maranhenses, reunimos com os pesquisadores, fomos preparando isso, levamos essas imagens até as comunidades, essas comunidades tiveram acesso a essas imagens. Reunimos, por exemplo, trabalhamos na formalização e no treinamento desses estudantes, até chegarmos, de fato, no estudo do meio. E ao chegar no estudo do meio, visitar com as equipes essas áreas, você tem, na geografia, a gente tem uma frase, eu não vou lembrar o nome do autor, se o Gabriel ou os meninos lembrarem, pode até falar aqui no chat, mas assim, diz que a geografia se faz com a palma, a parte de baixo, solado dos pés. É preciso ir a campo, é preciso visitar, mesmo que você tenha um dado de sensoriamento remoto, você precisa fazer uso disso. Claro que os dados que são gerados dessas informações todas, elas vão ser retroalimentados. Eu posso, com a minha turma, capturar, colocar dentro da plataforma, capturar, colocar fotos, imagens, discutir isso tudo. E aí, terminando já, mais recentemente a gente tem um projeto, que é um projeto que envolve um radar meteorológico, que nós estamos agora na parte, instalamos o radar meteorológico na universidade, e estamos agora discutindo como que nós vamos conseguir fornecer esses dados, mas também como que vamos conseguir capacitar estudantes da graduação, colegas técnicos, colegas professores, para fazer o uso desses dados, fazer visitação a esse radar meteorológico, que é um uso didático do sensoriamento remoto, porque o radar é um sensor ativo. Ele emite pulsos, recebe esses pulsos e transforma isso numa informação espacial. Quero terminar com essa imagem. Essa imagem aqui, depois, quem puder olhar lá o material que a gente vai deixar disponível, tem esse QR Code. Ele é um projeto sobre o uso didático dos dados para prevenção e mitigação de desastres naturais, que é um projeto mais recente, né? Como que os professores, os estudantes, os pais, enfim, os responsáveis desses estudantes, eles conseguem ter acesso a essas informações sobre os desastres naturais a partir dos dados que foram tratados de sensoriamento remoto. Fica aqui a dica,
O projeto tem sido feito em todos os estados da nação, mais o Distrito Federal, e a gente tem conseguido coletar um pouquinho dessas informações. Bom, peço desculpa pelo corre-corre, mas o tempo é pequenininho, e era isso que eu tinha para passar. Muito obrigado. Vamos escutar agora os nossos estudantes, né, que têm muita contribuição para falar para a gente. Muito obrigado. Muito bem. Eu estou olhando aqui, ainda não tem nenhuma pergunta, né? Estão só parabenizando, né? E falando aqui do simpósio, né? Que é formação decente, dando os parabéns. Gabriel, tu podes começar, né? Ó, tá aqui a Roseli. Muito interessante esse simpósio, está muito necessária a formação docente, parabéns. E ela lembra das aulas dela de geografia há 40 anos atrás, contigo aí, Ulisses. A Roseli Obrigado, de Castro Afonso. Muito obrigado pela sua presença. Gabriel, você pode avançar então, a gente vai aguardando os colegas se tem alguma pergunta específica, né? E aí, se der tempo, no final também a gente pode mostrar alguma coisa aqui do QGIS, né? Alguma coisa prática aqui para a gente poder mostrar no Google Earth ou no QGIS, tá bom? Gabriel, pode ir contigo. Ok, boa noite a todos. Todos me escutam bem? Sim, escutamos bem. Em primeiro lugar, boa noite a todos os professores, colegas que aqui estão, a todos que estão acompanhando pelo evento. Parabenizar pela iniciativa do evento, muito importante, muito necessário, essas discussões atuais. Nós vamos falar um pouco aqui agora, nesse momento, sobre algumas experiências práticas relacionadas à utilização de geotecnologias no ensino, na educação. Falar um pouquinho também sobre mim, fazer um resumo rápido. Eu sou geógrafo, bacharel pela UEMA, sou pesquisador do programa de pós-graduação em Geografia da UFMA, sendo orientado pelo professor André Luiz, pelo professor Ulisses. Eu desenvolvo pesquisa na área de sensoriamento remoto, fazendo mapeamento de uso e cobertura, especificamente focando em coberturas naturais, formações vegetais, mangues, aqui na Ilha do Maranhão. E por meio desse mapeamento, eu processo índices de vegetação, índices que são conhecidos, e por meio desses índices eu faço cálculo de métricas de paisagem, que é no campo da ciência da geoecologia, que nós chamamos de métricas, que são variáveis quantitativas que nos ajudam a analisar os níveis de integridade de nossas coberturas naturais, da área de estudo ao qual aplicamos essas análises. Né? Temos desenvolvido ali alguns estudos de índices de vegetação aqui na ilha, inclusive o cruzamento entre índices utilizando IA. A gente está num processo já, numa etapa metodológica, né, professor André, que nós estamos desenvolvendo ali e até pegando alguns índices, algumas fórmulas já publicadas e aprimorando elas, discutindo elas com colaborações da IA. E atualmente também eu contribuo de maneira técnica em alguns projetos de desenvolvimento estadual e municipal, componho a equipe técnica do projeto de arranjos produtivos da Codevasf, do PDDI, que é o Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana Grande São Luís, e do Plano de Arborização de São Luís, que está sendo feito nesse momento pelo INPU, inclusive já está em fase de composição da base de dados e das audiências também, em que esses dados serão discutidos. E nós vamos falar um pouco aqui também sobre algumas experiências práticas de utilização didática de geotecnologias. Com o desenvolvimento tecnológico atual, cada vez mais se torna evidente a necessidade da inclusão de experiências práticas com ferramentas geotecnológicas em sala de aula. O professor André, em sua apresentação, ele colocou todo esse desenvolvimento histórico da sala de aula, do ambiente acadêmico, do ambiente de aprendizagem, e a diferença ela é grande. Né? A diferença de uma sala de aula 2 séculos atrás, porque uma sala de aula é hoje, é uma diferença muito grande. E claro, tem também a questão das realidades, as diferentes realidades e diferentes contextos em que as salas de aula estão inclusos, tanto culturalmente como socioeconomicamente. O desenvolvimento tecnológico, a gente está numa fase de intenso desenvolvimento tecnológico, intensa globalização,
Nós estamos vivendo a geração da conexão, a geração que está conectada. Nós temos ferramentas de redes sociais que são aprimoradas, a cada mês tem atualização nova, a cada 2 meses tem outras atualizações, outros aplicativos surgindo. Nosso desenvolvimento tecnológico atual ele é muito massivo. E cada vez mais, devido a todo esse desenvolvimento, né, precisa-se contextualizar a sala de aula, o ambiente de ensino, o ambiente de aprendizagem, nesse cenário de desenvolvimento tecnológico. Cada vez mais se torna evidente a necessidade de colocarmos em sala de aula experiências práticas com essas ferramentas, para que os nossos alunos, os nossos estudantes, eles não, em sala de aula, eles não se sintam deslocados em relação ao que eles veem no mundo lá fora da sala de aula, que é um mundo que está ficando cada vez mais extremamente tecnológico, né? E a sala de aula ela precisa acompanhar também esse desenvolvimento. E o objetivo que eu coloco aqui como objetivo das experiências de uso de geotecnologias em sala de aula também tem a ver com tornar os alunos familiarizados com os conceitos e lógicas de funcionamento de ferramentas de mapeamento do espaço geográfico. Essas ferramentas, elas fazem parte do nosso cotidiano e do nosso dia a dia. Não é uma coisa que ela está restrita só a geógrafos, só a pesquisadores da área de geociências. Não. As geotecnologias, elas estão presentes na nossa rotina, no nosso cotidiano. Nós temos, por exemplo, discussões de precisão, de posicionamento, em aplicativos que usamos rotineiramente. O aplicativo da 99, o aplicativo da Uber, o aplicativo de delivery, de entrega. Nós temos essas discussões em ferramentas que nós utilizamos no nosso cotidiano, a nossa rotina. E as geotecnologias, elas são importantes também, usar elas em sala de aula, também para deixar também os alunos familiarizados, contextualizados com o que nós vemos de ferramentas na sociedade, na nossa rotina, no nosso cotidiano, eles compreenderem, eles entenderem como essas ferramentas funcionam, e dessa forma eles terem essa visão analítica e crítica sobre o que está ao redor deles e todo esse desenvolvimento que está acontecendo. E no meio disso tudo, nós precisamos também considerar o contexto cultural e o contexto socioeconômico que as salas de aulas estão incluídas. E aí entra também o que nós falamos muito dentro da cartografia, que é um termo que nós utilizamos, que é a cartografia social, que ela é um instrumento muito pesado, um instrumento de ensino, um instrumento de educação muito forte, muito grande, de muito valor dentro da geografia. O mapeamento participativo. O que é o mapeamento participativo, como o próprio nome diz, né? Você fazer um projeto de mapeamento, como os colegas até já abordaram alguns exemplos, você pegar uma comunidade, pegar um povoado, e você trazer para um projeto, para uma ideia de mapeamento da região, da área, seja de qualquer fenômeno, seja um fenômeno cultural, social, econômico, natural, ambiental, você trazer a população, trazer o aluno para esse projeto, para ele participar disso, para ele ser um agente que mapeia o espaço geográfico em que ele ocupa. Ele se sentir parte daquilo, ele se sentir parte do mapear. E essas atividades, elas precisam considerar o contexto pelo qual os alunos estão incluídos. E com isso, trabalhar o sentimento de pertencimento que esses alunos eles têm no contexto que eles estão inseridos. Porque a gente fala muito sobre o desenvolvimento tecnológico, mas nós precisamos também sempre enfatizar também para que os alunos não percam o sentimento de pertencimento que eles têm, a cultura em que eles estão ali inseridos, do local em que eles estão, do espaço geográfico em que eles ocupam, e desafiá-los a terem um olhar geográfico desses espaços em que eles ocupam. E nesse processo de aprendizado, tem muito aquela dinâmica de sala de aula e campo. O que a gente faz na sala de aula e o que a gente leva para campo.
Na sala de aula, nós levamos aquilo que é teórico dentro das geotecnologias. E ali da sala, a gente parte para o campo, instruir um aluno sobre aquilo que ele precisa fazer na ferramenta, questões de passo a passo, muitas das vezes questões de manual mesmo, técnico, questões de passo a passo mesmo. Muitas vezes que muitas ferramentas vão exigir que a gente mesmo faça e apresente coisas relacionadas a passo, de como fazer algo, e você vai para campo, coloca eles para campo para terem esse sentimento de utilizar essas ferramentas também em campo. E aqui a gente tem alguns exemplos, trago 2 exemplos, uma experiência que eu tive na disciplina de estágio docência do PPGEL, junto com o professor José Aquino, aqui da UFMA, que foi uma disciplina de cartografia, em que o professor ele tinha o objetivo aí é no contexto mesmo de ensino da graduação, em que o professor tinha o objetivo de fazer uma experiência prática com os alunos de uso do QGIS, do SIG QGIS, mas também de utilização de GPS em campo. Então, o que ele fez? Ele teve a ideia de dividir a turma em grupos e cada equipe, cada grupo da turma tinha um objetivo, que era mapear todos os estabelecimentos alimentícios do campus da UFMA, as lanchonetes e restaurantes que existem dentro do campus da UFMA, eles tinham que mapear tudo, eles tinham que ir no local, salvar a coordenada, o professor ensinava em sala de aula como usar o GPS, tal, ou como salvar em aplicativos, e escrever tudinho, tirar foto do local, do ponto, e depois a gente pegaria todos aqueles pontos, processaria aqueles pontos no QGIS e faria uma cartografia desses pontos com base no que cada aluno conseguiu, no que cada grupo conseguiu listar. As listas vão ser diferentes de grupo a grupo, né? Mas são os mesmos estabelecimentos alimentícios? Sim. Só que algumas equipes, é bem interessante, algumas equipes destacam uns, outras equipes destacam outros, e ali o campus da UFMA é um espaço que faz parte da rotina dos alunos. Então, assim, eles conhecem já de cabeça muitos pontos, muitos locais, outros eles foram se aventurar para conseguir informação, onde é que tinha e tal, qual que era melhor, qual que fornecia isso e aquilo, para detalhar no relatório, e assim depois trazer para a sala de aula para processar esses dados. Agora, assim, ele fez isso para mapearmos estabelecimentos comerciais alimentícios. Agora, pense em uma comunidade com fenômenos culturais muito fortes, por exemplo, em praças, parques, fenômenos culturais, religiosos, eventos, celebrações, e como nós conseguimos trabalhar isso, essa questão de mapear fenômenos com uma turma, levando eles para fora da sala de aula, fazendo todo um exercício prático com essas ferramentas, né, ensinando eles a terem essa percepção do espaço geográfico, né, e ensiná-los a mapear, a utilizar essas ferramentas e a conhecer, né, e ter essa noção de espaço, de distâncias, essa noção, essa percepção do próprio espaço em que eles ocupam, né. E essa experiência resultou em vários mapas. Alguns usaram layouts diferentes, outros nem tanto. Os pontos ficaram semelhantes. Alguns conseguiram achar uns pontos mais específicos, mais remotos, pode-se dizer, outros nem tanto. Destaco também aqui uma outra experiência que nós tivemos numa escola municipal no município da Raposa. Uma experiência recente com a professora Nayane, professora de geografia dessa escola, e que nós fizemos uma aula prática durante uma tarde com drones. A gente fez uma aula de aerolevantamento, tá? Nós levamos um drone, um Fime Mini X8 V2, e nós fizemos lá uma aula, um momento teórico dentro de sala de aula, em que nós ensinamos aos alunos algumas questões teóricas sobre aerolevantamento. Nós ensinamos a eles o RPA, né? A gente fala muito sobre drones, né? A gente está, inclusive, essa discussão a gente está vivendo um período está muito em alta, essa questão da utilização de drones. Nós chamamos de essa área, esse campo de estudo, né? O aerolevantamento.
que a gente fala muito sobre o termo drone, né? Drone, mas assim, a sigla mesmo que nós chamamos é RPA, né? Que é Aeronave Remotamente Pilotada. Né? RPA. E os RPAs, eles são divididos em 3 classes, né? Tem o RPA classe 1, o RPA classe 2 e o RPA classe 3. Atualmente, essa classificação, ela é baseada no peso do equipamento, tá? Os RPAs classe 1 são a partir de 250 gramas até 25 quilos. Né? Os RPAs de classe 2 são de 25 quilos até 150 quilos. E os RPAs classe 3 são os drones que têm mais de 55 quilos, de 150 para cima. E aí varia de equipamento para equipamento. Esse peso levando em consideração na decolagem, tá? Que leva em consideração também o peso da bateria na decolagem e o peso de sensores que ele podem estar embarcado neles, né? E aí a gente tem N equipamentos que se encaixam na classe 1, na classe 2, na classe 3, e apresentamos também, né, para os alunos, né, que essa questão de aerolevantamento, né, ela é uma questão também que, aqui no Brasil, é uma questão normativa também, existem normas e existem regulamentos instituídos pela ANAC. A gente tem o famoso RIBAC, que é o principal regulamento de 2017, RIBAC 94, se me falha a memória, que é um documento oficial que regulamenta as atividades de aerolevantamento aqui no Brasil. O espaço aéreo do Brasil ele é controlado, né? Portanto, as atividades de drone também são, por mais que se tenha muitas atividades de drone recreativas, mas até elas inclusive precisam estar regulamentadas, né? O espaço aéreo do Brasil ele é regulamentado. Aí tudo isso nós trazemos também para a sala de aula, também para os alunos terem mais essa percepção que existe toda uma tecnicidade também por trás dessa questão de utilização de drones, que muitas das vezes os alunos têm experiências por conhecer pessoas, ou tem pessoas da família que tem, como a gente viu nessa experiência, né? Alunos falam, meu pai tem, meu primo tem, no interior e tal. Às vezes assiste documentários, filmes e séries sobre isso, mas não tem às vezes muita ideia sobre a tecnicidade que há nesse conteúdo, nesse assunto. Então nós levamos isso também para eles. E da sala de aula nós fomos para o campo, nós usamos um espaço que tinha lá, a professora Nayane, a geógrafa também formada na UEMA, esteve conosco, que é a professora que dá a disciplina de geografia lá, para o 6º ano. Eram 3 turmas do 6º ano, nós repetimos esse momento 3 vezes, foram 3 voos. E aí a bateria desse drone, tem ali uma autonomia de 30 minutos, só que uma bateria deu, porque ali a gente fez um voo de 8 minutos para cada turma, então deu no final das contas para fazer com uma bateria só, com um ciclo só de bateria os 3 momentos, né, para as 3 turmas do 6º ano. Foram 89 alunos no total, foram 89 alunos divididos nessas três turmas, né? E ali eu levei também o Landpad, que é a plataforma que a gente usa também para colocar o drone. Os alunos ficaram bem surpresos, porque esse Landpad, ele tem 70 centímetros de diâmetro, só que ele se compacta e fica bem pequenininho, né? Na hora que a gente estava descompactando lá, os alunos ficaram surpresos, nossa, tal. O drone também cabe bem na mão e é muito leve, que boa parte dos drones hoje, né, eles são bem leves, né, e são bem versáteis. E nós fizemos alguns voos lá na região da Raposa, e acontecem algumas coisas interessantes de aprendizado nesses momentos, né? Que aí a gente chama os alunos para perto ali, que a gente está com o controle e está mostrando ali a imagem aérea em tempo real, ali no céu, o drone. Aí traz os alunos o círculo, ali os alunos fazem um círculo para ver, e ali já acontece, né, uma coisa muito interessante, que é os alunos perceberem o espaço da comunidade em que eles ocupam. E eles automaticamente começam a perceber os locais que eles frequentam. Tipo, minha casa é ali naquela rua, o comércio ali e tal, o campo de futebol, que a gente joga bola é ali e tal. E eles começam a contar histórias sobre esses espaços, né? E a gente eles têm até alguns comentários, né, que eles fazem. Nossa, mas é muito bonito. Tem uma foto do campo, tem um espaço ali que parece bem embaixo dessa foto, que ali parece ser uma área de apicum, e acredito que seja uma área de apicum, só que também é um campo de futebol em que os meninos jogam lá. E eles automaticamente identificaram, esse aqui é o campo que a gente joga. E aí eles não tinham muita noção, tipo, nossa, fica muito perto aqui desse rio, olha só como é cercado de mangue, como é bonito e tal. Então, assim, eles
a maneira como se enxerga o espaço, né, geográfico a partir dessas ferramentas, a partir desses instrumentos. E como eles percebem por outro ângulo, como eles olham por meio dessas experiências com essas ferramentas, como eles passam a olhar o espaço por outro ângulo, e talvez esses momentos em que eles enxergam o espaço dessa maneira pode até despertar curiosidades futuras para eles, pode ficar guardado na mente deles, inspirá-los também. Então, assim, são todas as contribuições que ferramentas geotecnológicas elas fazem no ambiente de aprendizagem, né? A percepção que o aluno tem do espaço geográfico. Então, gente, fica por aqui a minha contribuição a esse momento, tá? Não sei se vai ter alguma dúvida aqui, qualquer coisa, estamos disponíveis aqui para uma dúvida dessa questão aqui, que foi apresentada. E passo agora a palavra para Thales. Obrigado, Gabriel. Por enquanto não teve dúvidas, tá? Vamos avançar e aí ao final a gente pode colocar alguma questão que foi colocada como dúvida ou avançar com conteúdos que a gente queira explicitar. Thales, fica agora à tua disposição para fazer o compartilhamento. Está aparecendo, não está? Já está aparecendo. Pronto. Boa noite. Me chamo Thales Pontes. Eu sou engenheiro civil de formação, formado aqui no Instituto Federal do Maranhão. Sou orientando do professor André Santos e do professor Ulisses no mestrado de FIPEGEL da UFMA. E aproveitando um gancho, né, do que o Gabriel falou sobre as geotecnologias, né, a gente observa que existe uma gama muito grande dessas geotecnologias da qual tanto professores quanto alunos, como a comunidade em geral, podem fazer uso das mesmas. Né, bem falou Gabriel sobre o uso e aplicação do drone, mas também existe uma outra geotecnologia que é muito difundida, que talvez seja o maior expoente desse tema, que são os GNSS, né, que no passado a gente conheceu, né, são tecnologias, vamos dizer que recentes, data de não muito tempo, talvez a década de 70, né, e com o mais famoso deles sendo o GPS, que a gente acabou por utilizar dar essa nomenclatura para toda a gama de satélites existentes. Mas hoje a gente entende, né, que o GPS nada mais é do que o satélite artificial americano, e existe todo um contexto, né, toda uma constelação onde vários países desenvolvem essas tecnologias. E como eu estava mencionando, essas geotecnologias têm diversas aplicações, seja no âmbito educacional, militar, civil, então ela tem uma multi-aplicação que é muito importante no contexto atual para a sociedade de um modo geral. Então, nesse conceito que eu tenho vindo aqui, né, o posicionamento de um objeto no espaço nada mais é do que de atribuir suas coordenadas. Nesse sentido, a utilização de modernas tecnologias para localizar-se, medir distâncias, calcular velocidades ou outras informações, ela é baseada num sistema de satélites artificiais. E entre os exemplos que nós temos, né, eu listei aqui alguns, como o Navistar GPS, que é o Global Position System, né, que é o sistema de posicionamento global americano. Nós temos o GLONASS, que é o satélite russo, o Galileu, que é o europeu, o Beidou, né, que, se não me engano, acho que é um chinês ou japonês. Então, enfim, nós temos uma estrutura robusta que tem aplicações diversas. E aqui a gente pode falar em alguns segmentos, né? Nós temos um segmento espacial, na qual é formado por toda a constelação de satélites que existem ao redor do globo, né, que circundam a Terra, que tem diversas aplicações, né, para os mais diversos motivos, enfim. Nós temos um segmento de controle,
que são formados pelas estações de monitoramento terrestres. Nós temos alguns exemplos aqui espalhados pelo país, por exemplo, que são as estações de monitoramento contínuo, né, RBMCs. Nós temos o segmento de usuário, na qual nós fazemos uso dessas ferramentas para algumas atividades, algumas aplicações, tal como locomoção, quando a gente precisa se deslocar de um ponto a outro, a gente acaba utilizando aquele GPS do próprio aparelho celular. Para estudos nas quais a gente desenvolve pesquisas também, então existe uma gama de aplicação para as mais distintas públicos. E nesse sentido, eu quero exemplificar bem aqui a quantidade ou a constelação, né, de satélites que existe ao redor da Terra. E eles têm uma nomenclatura, vamos dizer assim, no contexto atual, que eles também são chamados de lixos espaciais, né, pela grande quantidade que tem, né, orbitando ao redor da Terra, um número tão grande, que quando eles entram em desuso ou quando não são mais úteis, eles acabam ficando na própria atmosfera e, de certa forma, contribuindo, né, para a sujeira espacial. Mas isso também leva a gente a ver que nós não estamos sós, né? Nós estamos monitorados o tempo inteiro, então, para qualquer finalidade que exista, nós temos um satélite que tem um determinado sensor na qual ele queira analisar ou aquela pessoa queira fazer a aplicação desse aparelho, desse equipamento. Quando nós falamos as aplicações referentes aos usuários, a gente pode enxergar algumas aplicações que ela é muito constante, é muito corriqueira em nosso dia a dia. Então, nós temos aqui como primeiro exemplo, né, os receptores de navegação. Foi aquilo que eu já mencionei. Quando nós nos deslocamos de um ponto a outro ponto, nós praticamente utilizamos um GPS de celular, um GPS de mão que tenha essa finalidade. Nós temos para trabalhos mais de engenharia, né, trabalhos mais técnicos, trabalhos que requerem uma precisão, uma acurácia maior, nós já fazemos uso desses receptores geodésicos. E também para informações, sistema de informações geográficas, nós também utilizamos esses receptores para fazer esse tipo de análise, esse tipo de estudo. E quando a gente fala da navegação por usuário, nós temos aqui alguns exemplos, né? Como aquilo que a gente aprendeu a conviver, né? Nós temos aqui alguns GPS de mãos, nós temos atualmente, né, com mais modernos nos nossos automóveis também, e tem uma aplicação que é muito útil, ela é muito prática, é muito simples de operar, mas também ela retrata ou ela revela uma não precisão tão alta. Então, é possível a gente utilizá-lo, mas não com uma confiança, com um nível de exigência tão alto nas informações que ela fornece. Em contrapartida, nós já podemos fazer uso também de aparelhos que já dão para a gente, já fornecem informações, já nos dão uma confiança centimétrica, em alguns casos até milimétricas, que são os nossos GPS geodésicos. Mais na frente eu vou falar de uma aplicação prática, né, já que a temática do simpósio é a aplicação para a educação, né, das tecnologias para a educação. E como eu falei inicialmente na minha fala, ela tanto tem, né, esses aparelhos, esses equipamentos, tem tanto aplicação educacional como aplicação profissional. Então, esse exemplo aqui de aparelhos geodésicos, eles são aparelhos com precisão muito alta, muito boa, que a gente pode aplicar em nossos trabalhos acadêmicos com um nível de confiança muito bom, muito alto, e vai nos fornecer informações precisas daquilo que a gente está analisando. Como, por exemplo, eu pesquiso sobre variação da linha de costa, né? Então, para que eu consiga identificar exatamente a mudança de ambiente, saindo do aquático para o terrestre, eu preciso ter um posicionamento muito preciso. Então, essa ferramenta, esse aparelho me ajuda nesse tipo de levantamento, nesse tipo de análise, de estudo. E entrando já na forma de funcionamento do equipamento, né, de como ela tem os seus métodos de trabalho,
eles são divididos em dois métodos. Nós podemos trabalhar com equipamento com métodos estáticos e com métodos cinemáticos. Só que o princípio de funcionamento é o mesmo, é muito semelhante. Nós temos nessa imagem aqui, por exemplo, que existe um receptor na qual ele está posicionado sobre um marco geodésico, né? É um receptor que nós denominamos ele de base, e ele fica em comunicação direta, né, constante com a nuvem de satélites, ao passo que nós temos um segundo receptor que nós denominamos eles de rover. E existe uma triangulação, uma triangulação de informação, uma comunicação triangular entre receptor de base, entre nuvem de satélite, a constelação de satélites e o receptor-alvo, né, e o receptor auxiliar. E quando há esse trabalho, né, esse método ele é denominado estático, é quando o nosso trabalho é realizado com a antena rover e ele fica posicionado naquele ponto de interesse, naquele ponto na qual nós queremos obter a coordenada de forma estática, de forma fixa. Então, essa é a característica desse método estático. Em contrapartida, nós também temos o método cinemático, na qual consiste, né, ao usuário a obter a posição relativa dos pontos em determinado intervalo de tempo ou distâncias pré-definidas. E o receptor, né, ele se desloca continuamente até o ponto de interesse, coleta aquela informação, né, coleta aquele ponto e depois você parte para o próximo. Esse método também é chamado de stop and go. E o método cinemático levantamento, RTK, né, como a gente chama, ele pode ser executado tanto em um móvel, né, como no exemplo dessa imagem nós temos um quadriciclo, como também um levantamento humano, né, quando nós queremos levantar uma determinada área e queremos traçar, por exemplo, naquele local as curvas de nível, fazer uma topografia cadastral, o que nós precisamos para nosso estudo. Com esse método se torna mais rápido, mais ágil. E agora, voltando um pouquinho para as aplicações, né? Como eu mencionei inicialmente, a geotecnologia ela tem uma gama muito grande de aplicação. Então, quando eu quero me referir, por exemplo, para me gerar um modelo digital de elevação de solo, para que eu consiga evidenciar quais são as feições da topografia local, né? Quando eu quiser verificar pontos mais com altitudes distintas, pontos onde sejam mais suscetíveis a inundações, locais que tenham topografia diferenciada, ela tem uma gama de aplicação diversa. E os GPS, né, o GNSS de um modo mais geral, são o que tem as tecnologias mais novas, né, e mais completas, mas nós não podemos esquecer também que existem métodos convencionais de levantamento, são os primeiros métodos que eram feitos pelos nossos antepassados, vamos dizer assim. E aqui nós temos evidenciado aqui, por exemplo, um levantamento topográfico e um levantamento aqui GNS-RTK. E eu tenho aqui algumas aplicações, né, alguns exemplos de outros métodos tradicionais na qual nós também conseguimos obter não posicionamentos, mas áreas, distâncias, variação altimétrica com uma precisão muito boa, com uma precisão muito interessante, porém não fornece o posicionamento como eu informei anteriormente, mas que também são utilizados até hoje, né, em nossas atividades, tanto no âmbito profissional, como também em âmbito educacional. Nesse primeiro exemplo aqui eu tenho a demonstração de um nível, né, um nível óptico. Já nesse outro aqui eu tenho a representação de uma famosa estação total, né, onde ela utiliza a interseção direta para medição de distâncias e ângulos, né, medidas verticais e horizontais, e ela utiliza como ferramenta para levantamento desses pontos o laser e um prisma, né,
objeto físico na qual você precisa direcionar para o local onde você queira pegar o ponto, a distância ou a informação daquele local. Só que ele não fornece coordenadas, mas é possível inserir coordenadas e você ter um levantamento também de posicionamento com esse equipamento, desde que você previamente faça um levantamento geodésico antes. Então, as ferramentas elas são muito aplicáveis ainda até hoje. E aqui, por fim, eu tenho o terceiro método, que é o geodésico, na qual eu já mencionei, que nada mais é do que os receptores, né, L1, L2, que pode se trabalhar com posicionamento cinemático pós-processado ou com o processamento com determinação de coordenadas geodésicas. São os dois métodos de processamento de levantamentos que eu já mencionei. Eu tenho aqui uma aplicação, né, voltando para uma aplicação prática, na qual eu realizei enquanto aluno de graduação, utilizando tanto imagens de satélite quanto levantamento de campo para me fornecer dados mais precisos ou mais reais daquilo que eu estava querendo obter naquele momento. Então, essa imagem aqui nada mais é do que uma imagem de satélite do SRTM, né, que é uma imagem altimétrica, e eu gerei esse modelo digital de elevação. E em pontos estratégicos da cidade, como estão listados aqui nessa tabelinha ao lado, eu fiz um levantamento nas bases de referência do IBGE, que estão espalhadas pela cidade, né, com um GPS geodésico. E aí eu obtive as altitudes reais, né, a altitude real daqueles pontos, uma vez que as imagens do satélite têm diferenças, né, elas precisam ser corrigidas. E após eu obter o levantamento de campo, eu fiz a correção dessa imagem através de uma equação matemática, através de uma regressão linear. Então, eu consegui trazer as altitudes de campo, né, as altitudes geodésicas, para as altitudes, feitas as correções, é claro, para a altitude da imagem. Então, a imagem de satélite foi corrigida. Então, nós tivemos uma aplicação nesse sentido. E após essa aplicação, a gente faz algumas análises estatísticas e observa que os desvio padrões, né, do levantamento, eles ficam com casas centimétricas ou até milimétricas, ou seja, isso está evidenciando que o levantamento está bem acurado, né, o levantamento está bem preciso. Então, essa translação do levantamento de campo para a imagem de satélite, ela foi bem feita, ela foi bem precisa. E após eu fazer essa correção, a minha intenção na época era fazer uma simulação de inundação aqui na cidade com altitudes distintas de elevação do nível do mar. Então, a gente pode perceber que tem uma aplicação didática também. Então, utilizando um software do QGIS, né, com a ferramenta do GRES, eu conseguia fazer simulações de tantos em tantos metros que eu achasse necessário. Então, eu fiz simulações, né, de meio em meio metro, né, de 50 em 50 centímetros, e era possível perceber que, com o passar da elevação, com o crescente da elevação, as águas, né, tanto ao norte quanto ao sul, elas aumentam a quantidade aqui nos pontos mais baixos na cidade, ela vai inundando a cidade. Então, eu simulei de meio metro até 3 metros, para ver quais os pontos que estavam mais suscetíveis a essas inundações. E aqui nessa última imagem, eu botei um valor alto só para ver o quanto da cidade ela era tomada por essa inundação com a elevação do nível do mar. Eu acho que nessa imagem eu coloquei entre 10 e 20 metros, não tenho certeza agora. Mas vocês veem que tem uma aplicação muito útil, muito prática e também didática, né, para se ensinar em sala de aula para os alunos, para quem faz pesquisa também. E aqui, para finalizar no último slide, nesse mesmo contexto, eu fiz uma simulação com um videozinho. Aqui não consegui reproduzir o vídeo, mas aqui representa essa inundação, essa elevação com o mesmo um elevado nível do mar. Eu estou encerrando por aqui, mas fica
as aplicações, né, o uso da ferramenta de uma forma muito útil em todos os sentidos do que nós queremos estudar, do que nós queremos aplicar. E é uma ferramenta que ela é indispensável hoje em dia, e eu creio que com o passar dos anos ainda que virão pela frente, ficará muito mais acessível, ficará muito mais útil, e em quase todas as áreas de estudos ela pode ser utilizada, inclusive não apenas na graduação, mas que elas possam ser utilizadas na sala de aula, desde o ensino fundamental até a graduação, pós-graduação e por aí mais. Pessoal, obrigado, o que eu tinha para falar era isso, e agradeço. Obrigado, Thales. Vamos passar então a palavra para a Ana. Os colegas estão elogiando aqui, os professores do mestrado em Geografia, né? Parabenizando aos alunos, os profissionais de Geografia também, o professor Aquino. A Maria do Amparo já fez uma pergunta, o Ulisses já respondeu sobre a questão da Ilha do Maranhão. Oi, Ana, tá conseguindo compartilhar? Tá aparecendo a... Sim, apareceu, só que você compartilhou o quando PDF. saiu... Isso. Tá ok, você pode passar para o próximo, então. Isso, apresentação. Coloca no modo apresentação. Isso, pronto. Então, pode avançar, então, pode continuar. Tá mudando, né? Boa noite a todos. Como já foi apresentado, eu me chamo Ana Carolina, sou mestranda do curso do Programa de Pós-Graduação em Geografia, aqui da UFMA. Tudo o que os meninos abordaram, né, para a gente, por isso, em salas de aula, me remete muito à ludicidade. Então, quando me foi pedido para falar algo no simpósio, eu lembrei, né, da época em que a gente ia para a sala de aula, principalmente na zona rural. E hoje em dia, fazendo pesquisa ali na área de Barreirinhas, fica aquele questionamento, né? Como que eu vou ensinar meu aluno de nível fundamental, algo que eu estou aprendendo, que eu estou vendo ali, vamos dizer, ali no Rio Preguiças, né? Então, me chamou muita atenção essa questão. E isso me traz à memória a aplicação da ludicidade. Então, eu vou pegar algo que aparentemente é algo muito distante, né? E vou trazer isso para dentro da minha sala de aula de uma forma simples, de uma forma eficaz. Então, aqui eu trouxe uma abordagem bem dinâmica sobre como eu vou utilizar essas geotecnologias que já foram apresentadas, já foram mostradas dentro de sala de aula. Então, eu coloquei basicamente o tema como ludicidade e geotecnologia, né? Uma complementa a outra de forma poderosa, especialmente no contexto educacional e socioambiental. Ele torna-se, então, uma nova forma de brincar e criar e aprender. Só mesmo passando um pouquinho sobre a ludicidade, que ela se refere à capacidade humana de brincar, de imaginar, de criar suas próprias atividades lúdicas, né? E ela está expressamente relacionada com a liberdade de experimentar o mundo de forma criativa. Então, a ludicidade ela vem para estimular o desenvolvimento emocional, cognitivo e social. Ela aí perpassa por todas as idades, né? A gente aprende brincando desde a infância e a gente vai seguindo aí. Às vezes a gente pensa que não com a idade, né? Mas a gente vai seguindo esse aprendizado dinâmico. Ela é uma ferramenta poderosa na educação, na arte, na saúde e na tecnologia. Então, como já foi apresentado, né? A geotecnologia, ela vem utilizando aí ferramentas técnicas, né, como sensoriamento remoto, os sistemas de informação, os SIGs, o GPS, os drones, como já foi falado. E ela vem para representar, a unificação disso, ela vem como uma forma de representação
dessas informações espaciais sobre o espaço geográfico. E como que eu vou apanhar isso, como que eu vou colocar isso dentro da minha sala de aula? Então, eu trouxe aqui algumas atividades, né, algumas contribuições para que eu possa trabalhar isso dentro da sala de aula em diversas idades, principalmente na fundamental, nas fundamentais, né, nas séries fundamentais, que às vezes o professor ele tem uma dificuldade maior em como utilizar essa geotecnologia para essa determinada turma, né? Para essas determinadas idades. Até porque hoje em dia as nossas crianças, elas já nasceram em um mundo tecnológico. Então, a escola, né, o ambiente escolar, ela tem que andar, ela tem que se unificar junto com essas tecnologias. Então, aqui eu coloquei como primeira opção jogos educativos com mapas, né? Aí pode ser a criação de jogos de tabuleiro ou digital. A ludicidade, ela abre esse leque, né? Onde eu posso pegar algo plausível, algo com as minhas mãos, que foram criadas com as minhas mãos, algo tátil, ou então também com algo virtual, algo digital. Então, eu posso estar utilizando algum tabuleiro ou um jogo digital, onde esses alunos eles têm que identificar os locais, né, ali nos mapas. Eles vão traçar a rota, eles podem conhecer os biomas, os problemas ambientais ali de uma determinada região, uma região que tem algum significado para ele, né? Ele pode estar usando mapas impressos, vamos supor, do bairro, onde o professor ele pode estar pegando esse mapa no QGIS, como já foi mostrado no Google Maps, no Google Earth, e em plataformas gratuitas, né, e de fácil acesso. Então, os alunos ali, o professor pode sugerir que eles façam uma pintura que usem a coloração do lápis, parecido com a coloração da vegetação, as áreas construídas, prédios, ou também lugares perigosos, que façam algum sentido para a cognição daquela criança, tá? E o objetivo dessa atividade seria desenvolver as noções de urbanismo, meio ambiente e pertencimento. Também a gente pode estar fazendo uma caça ao tesouro com GPS, né? A gente vai, então, adaptar uma brincadeira, algo que já é da rotina daquela criança, daquele adolescente, com o uso da geotecnologia, que é o nosso GPS, né? E aí ele fala que esse pode ser também já um tabuleiro digital, ou mesmo um tabuleiro físico, onde os alunos ali eles vão estar utilizando os dados reais de sensoramento remoto e os mapas no QGIS. Então, ele tem como objetivo integrar o conteúdo da geografia, biologia e matemática. É também uma atividade de fácil acesso, né? Até porque hoje em dia pode não ser com tanta precisão, mas a gente tem nosso GPS no celular. Então, pode ter essa dinâmica dentro das escolas. Como terceira atividade, eu trouxe a exploração virtual com mapas, né, com aqueles mapas interativos, onde a gente pode estar usando aí as plataformas de Google Earth, o QGIS, que eles te dão ali um dado manipulável e que esses estudantes eles podem, né, viajar aí por diferentes partes do mundo explorando o clima, a vegetação, espécies de árvores, espécies diferentes de animais. Então, é uma forma lúdica em que tudo aquilo que o meu aluno vê em livros, ele vai conseguir ver de uma forma virtual, né? Então, pode estar usando aí o Google Forms para você, como professor, aplicar as questões e eles responderem por lá, utilizando o Google Earth para isso, né? Então, essa atividade ela é muito interessante. Como quarta opção, a gente trouxe a criação de histórias geolocalizadas. Então, ali o professor, então, os alunos mesmos, eles podem estar criando
tem uma história e podem estar baixando, né, as imagens ali. Então, na história dele, ele traça uma rota, ele traça uma trilha, e durante aquela trilha ele encontra ali uma espécie de uma árvore, ele pode estar fotografando, pode estar guardando na plataforma. Ele encontra ali uma espécie de aranha que para ele é novidade e que vai, além daquela vivência, né, ele vai conseguir também guardar isso através dessas plataformas, né, dessas gamificações. Podem estar sendo usados os drones, sensoramento remoto, também os softwares, os professores podem estar utilizando também os softwares de QGIS. O QGIS ele tem uma linguagem um pouco mais avançada, mas os alunos, os professores podem também estar utilizando essa plataforma para facilitar, né, o aprendizado desse aluno. Outra situação também são as simulações de desastres naturais, né, que esses aplicativos, esses programas, eles podem gerar também simulações. A gente botou aqui como exemplo as simulações de enchentes, de deslizamentos e queimadas, né? Então, hoje em dia, a gente já consegue entrar no site, no Semadem, a gente consegue ver uns gráficos, né, uns GIFs sobre queimadas. Então, o aluno ele consegue enxergar de forma dinâmica, com imagens, GIFs, cores, né, que chamam a atenção daquele aluno, e ele consegue associar, vamos supor, uma cor vermelha a queimadas, uma cor amarela, ele vai conseguir associar o nível de queimadas, a quantidade de queimadas, os locais onde existem mais queimadas do que outros. Então, a utilização das geociências, elas vieram como uma forma de complementar, né, o que o livro, que é uma imagem engessada, então ele sai ali daquela imagem engessada para uma análise, para uma imagem dinâmica. A geotecnologia, ela veio para isso, ela veio para agregar, né? E deixa eu ver se eu coloquei mais alguma. Pronto. E os benefícios são justamente esses, né? Estimula a criatividade daquela criança, daquele adulto, daquele pré-adolescente, vai engajar no aprendizado, vai promover principalmente a autonomia e a curiosidade daquela criança, principalmente nas fases iniciais do ensino, né? Onde se tem uma necessidade maior do aluno começar a ser autônomo, começar a entender, a prestar atenção nos significados, para aquilo gerar a curiosidade dele, para aquilo agregar no aprendizado, né? Então, ele passa a ser ali o autor principal do seu aprendizado. E a geotecnologia também, ela vai unir, né, essa tecnologia e a imaginação. Então, o aluno vai entender que o celular que ele só pega, às vezes, só para ver um vídeo no YouTube, um desenho, ele serve para mais coisas, né? Ele vai entender que um mapa que até somente numa gravura, ou então pendurado na parede da escola, que aquilo dali é bem mais dinâmico, é bem mais interessante, né? Então, essa nova fase, né, do aprendizado, essa nova era, digamos assim, da tecnologia, ela pode ser muito bem usada, né? E principalmente nas fases iniciais, tá? Então, deixa eu parar a apresentação aqui. Então, eu queria agradecer a oportunidade, né? E queria. É bom sempre poder contribuir com um pouquinho, conseguir tirar de dentro de uma escola rural um aprendizado, conseguir unificar com o que eu estou vendo agora no mestrado. Isso é sempre interessante para mim, é sempre interessante estar podendo compartilhar isso com os outros. Agradeço a oportunidade. Obrigado, Ana. Muito obrigado pelo teu compartilhamento de conhecimento. Bom, a gente chegou ao fim aqui de toda essa parte de apresentar, né, nossos conhecimentos.
A gente fica também à disposição, para se alguém tiver nesse momento alguma pergunta, pode colocar aqui no chat, a gente vai estar respondendo. Enquanto isso, a gente vai fazer algumas considerações gerais, caso não haja nenhuma pergunta. Eu desde já agradeço a oportunidade novamente do professor João Botentuí, né, de poder nos dar essa permissão, né, do simpósio, que é de tecnologias digitais, né, e ele tinha um outro viés que não era de geotecnologias. A gente fez essa proposta, ele comprou a ideia, né, porque temos diversos professores que trabalham com geografia, né, mas com outras tecnologias que podem estar associadas a essas que a gente falou no seu dia a dia, seja um biólogo, seja um professor, inclusive, de história, né? Tem professores de histórias que utilizam mapas, cartas antigas, né? Tem um professor aí que participou conosco, por exemplo, de um roteiro turístico aqui, trabalhando questões históricas ali no centro histórico, tá? Mas é importante que a gente possa compartilhar esse conhecimento, que é bem específico, e que a gente tentou linkar aí com as linhas gerais, João, do que os outros colegas estão falando, inteligência artificial massivamente, né, nesse simpósio. Eu preciso até rever algumas das conferências que foram colocadas aqui, eu não consegui assistir tudo, acompanhar, preciso olhar e depois a gente trocar figurinha sobre tudo isso, tá? E agradecer mais uma vez e parabenizar aqui os nossos alunos, o Gabriel, a Ana e o Thales, por compartilhar esse conhecimento comigo, o professor Ulisses, parceiro de muitos anos, que está aqui, né? Reforçar mais uma vez o nosso simpósio de geotecnologias, onde depois vai começar a fazer algumas lives, tanto pelo Instagram, por aqui pelo canal do YouTube também, para compartilhar esse conhecimento do que vai vir, né, para discussões aí ainda esse ano. João, se tu quiseres finalizar, não veio nenhuma pergunta, agradecer a professora Lucélia Santos aí que participou também de tudo que a gente falou aqui. Tranquilo. Então, pessoal, muito obrigado pelo compartilhamento aí dos saberes, experiências de vocês. Então, o evento ele é dedicado às tecnologias digitais, então engloba tudo. Esse ano, por ter colocado aí o título, né, de inteligência artificial, terminou atraindo muitos palestrantes e muitos, né, interessados na temática apenas da inteligência artificial especificamente, mas o evento é aberto a todas as tecnologias de um modo geral. E foi uma excelente contribuição que vocês trouxeram aí, mostrando as várias potencialidades e vários, né, recursos que podem ser empregados em sala de aula, fazendo com que as aulas de geografia se tornem muito mais realistas, ativas e significativas para os estudantes. Então, parabéns a todos, desejo sucesso e continuem acompanhando aí a programação do evento. Amanhã chegamos ao nosso último dia, temos também palestras e apresentações de artigos. Então, eu espero todos vocês amanhã, tenham todos uma excelente noite e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço.